Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso bíblico online. Como sempre, vamos começar pedindo que o Espírito Santo de Deus nos dirija, nos conduza em mais esta aula para a nossa compreensão da palavra de Deus. Bom, como eu tenho dito a vocês, nós iremos estar gravando algumas aulas que ficarão disponíveis a todo o público que quiserem acessar o curso bíblico online, www.cursobiblicoonline.com. Ok? Este é o site. Então, se vocês quiserem acessar e assistir essas aulas, elas estarão disponíveis a todo o público. Diferente do estudo do livro do Apocalipse, que está reservado somente àqueles que estão inscritos no curso. Perdão. Então, nós vamos estar pondo algumas aulas, não do estudo como nós fazemos no curso, o estudo mais profundo, o estudo mais dentro do texto, comparando o texto grego com o texto em português e o texto hebraico também, enfim, os originais com a tradução em português. Assim é que nós fazemos no curso bíblico online. Então, se você quiser se inscrever no curso, é só entrar no site www.cursobiblicoonline.com. Lá vai ter a inscrição premium. No site acima está lá inscrição premium. Você pode clicar lá e você fará o pagamento. Será efetuado via PayPal, né? E que é muito fácil. Basta você ter um cartão do seu banco. Se você não tiver a conta PayPal, você pode fazer na hora ali mesmo e estará entrando para assistir às aulas do curso bíblico. No caso seria como nós estamos fazendo, estudando livro por livro, né? Temos o livro do Apocalipse, já está disponível para todos aqueles que quiserem assistir, e logo em alguns dias nós vamos estar iniciando o livro de Mateus, o Evangelho de São Mateus. Nas duas primeiras aulas, como já tenho citado, nós deixamos ali disponível também para explicar o porquê que nós começamos do livro do Apocalipse e não de Gênesis a Apocalipse. Nós começamos de Apocalipse, voltamos nos Evangelhos, passamos pelas cartas e depois nós começamos o livro do Gênesis, né? Então, para você que gosta e quer estudar e aprender a palavra de Deus, nós estaremos ali, nós estamos fazendo esse estudo direto no texto, e de dentro do texto nós extraímos ali e damos as soluções teológicas, mostramos as linhas filosóficas que estavam envolvidas e o porquê que a Bíblia condena várias delas. E a questão, também nós falamos da questão da sistemática, que tomou ali o lugar da teologia bíblica propriamente dita, né? Mas tudo isso está explicado ali nas aulas do curso. Então, se você quiser se aprofundar mais, é só você entrar ali para saber sobre o que nós estamos falando, ok? Bom, mas hoje, a aula de hoje, eu gostaria de estar aqui falando um pouco sobre supostos erros, contradições ou discrepâncias que pode se achar no texto bíblico. Muitas pessoas, principalmente da alta crítica, nós temos a alta crítica e a baixa crítica, né? E muitas pessoas da alta crítica, usando os métodos modernos de interpretação, eles às vezes querem fazer o seguinte: mostrar que a Bíblia está cheia de erro, que ela não pode ser a palavra de Deus, porque ela contém erros, e isso, e aquilo outro. Bom, nós sabemos que Deus não erra, a palavra de Deus não contém erro, né? E o copista, Deus disse que ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra, mas ele vela pela sua palavra, a palavra que ele disse. As cópias, por muitas vezes, depois nós vamos até fazer um estudo sobre a questão das cópias, como chegou até nós, e nós vamos ver que é algo miraculoso mesmo. A mão de Deus realmente estava ali. Mas
O que a autocrítica faz, muitas vezes, ela faz de má intenção. Simplesmente pelo fato de não saber ler, não se colocar ali no contexto histórico do chamado Sets in Leben, né, que nós falamos ali nas primeiras aulas. E aí o que acontece? Acabam dizendo, aqui uma discrepância, aqui um erro, isso e aquilo. Né, sem levar em conta também o estilo de escrito que se escrevia na antiguidade, né? As regras da antiguidade não são as mesmas regras de hoje, né? E muitas vezes, por causa como é que se fala, desse pensamento evolucionista que foi introduzido nas escolas, as pessoas realmente acham que hoje nós temos um conhecimento superior ao antepassado, né? Há até um livro escrito sobre a história, tem a história da ciência e tem a história da ignorância. É aquilo que desaprendemos durante o tempo e não sabemos mais voltar, né? Tenho amigos que moraram há muito tempo na Europa e nos dizem, né? Há coisas naquelas catedrais, quando você entra naquelas catedrais da Europa e quando você olha algumas coisas feitas ali pelo Império Romano, há inscrito até que com a tecnologia de hoje não se sabe como fizeram aquilo, né? Tem o caso das pirâmides mesmo e tantas coisas, né? Então há muitas coisas que o homem desaprendeu. Mas é porque hoje a tecnologia está adiantada, eles acham que cientificamente eles estão muito melhor do que eram antigamente e trazem isso para o texto bíblico, para todas as áreas da sociedade, né? E nós sabemos que em muitos campos a ciência está totalmente atrasada, está totalmente fora de contexto, fora da realidade, ainda não conseguiu entender muitas coisas que os sábios antigos já entendiam, né? Mas por causa desse pensamento, que é uma teoria, não é como se fala, não é um fato científico comprovado, por causa da teoria da evolução, teoria evolucionista, todo mundo pensa que o homem está cada vez evoluindo mais e está cada vez sabendo mais do que sabia no passado. E isso não é verdadeiro, logicamente, que isso não tem nada a ver com a realidade e com a verdade. Em algumas coisas, sim, o homem adiantou, o homem evoluiu em algumas coisas, mas em outras coisas ele parou no tempo e outras coisas ele até regrediu, né? Mas, então, voltando aqui ao texto, ao caso que nós estamos falando, nós vamos estar analisando um texto aqui do Evangelho de Mateus, em que muitos dizem, há um erro aqui, né? Parece haver um erro, parece que Mateus errou quando escreveu algo aqui. Nós sabemos que os apóstolos, quando escreveram os evangelhos, estavam sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus jamais irá colocar algo que seja errado, algo que seja contraditório, algo que irá nos enganar, né? Então nós vamos saber como resolver esses supostos problemas, esses supostos erros que nós olhamos e dizemos, mas há erro aqui? O que acontece com isso? Bom, vamos lá. Lembrando que nós vamos estar falando também no curso bíblico online sobre a questão das cópias que nós temos hoje da palavra de Deus, né? De algum lapso que aconteceu do copista na hora de copiar, mas que é facilmente resolvido por regras de gramática e por qualquer estudioso que vai e olha o texto e fala, isso aqui eu já sei qual foi o erro que ele cometeu. Nós vamos estar vendo isso nas nossas aulas, lá no curso bíblico online, ok? Mas vamos então, o texto que nós vamos analisar hoje está no Evangelho de Mateus. Você pode abrir aí o Evangelho de Mateus. Está no capítulo 2, no versículo 23. Ok? Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 23. Onde diz assim: Foi e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno.
Muito bem. Olhando aparentemente aqui, nós iremos dizer, bom, que foi dito pelos profetas e tal. Acontece que quando nós formos olhar no Antigo Testamento, não tem nenhum profeta que disse que Jesus iria se chamar o Nazareno. Então nós olhamos em todos os profetas do Antigo Testamento e tal, nenhum deles cita, olha, Jesus, o Messias, será chamado o Nazareno. Não existe esse versículo nas Escrituras. Então, é o caso de aonde os críticos e tal dizem, Mateus não errou dizendo isso, dizendo que Jesus foi habitar em Nazaré para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, que ele se chamaria o Nazareno. Bom, a solução para esse problema é simples. Quando nós vemos aqui Mateus nesse versículo citado, ele diz o seguinte, o que fora dito pelos profetas. Ele não diz o que foi dito por um profeta em particular. Ele não cita o profeta. No caso ele diria, foi dito pelo profeta Isaías, foi dito pelo profeta Jeremias, ou por Daniel. Não, ele diz pelos profetas. Isso dá a entender que nós devemos considerar que o que os profetas disseram a respeito do Messias iria indicar que ele seria chamado Nazareno, juntando o que os profetas disseram, não um em particular. Então, o que acontece? Sabendo-se disto, juntando as profecias do que eles dizem, nós precisamos entender primeiramente o que significa a palavra Nazareno, ou Nazaré. Então, por um exemplo, uma das coisas que apontam para o cumprimento dessa profecia é de que Jesus cumpriu todos os requisitos da lei, ok? Da lei do Antigo Testamento. Isso está aqui no Evangelho de Mateus mesmo. Nós podemos abrir aqui Mateus no capítulo 5, no versículo 17, onde Jesus diz assim, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Ok? Em Romanos também, nós podemos checar aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 3 e 4, onde ele diz assim, pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, você veja que Jesus foi enviado para cumprir toda a lei. Então, o que afirmam alguns estudiosos é o seguinte, que dentro do cumprimento de toda a lei estava o voto do nazireato, né? Então Jesus cumpre a lei no que fora dito pelos profetas. Porém, há aqueles que argumentam que a palavra, tanto no hebraico como no grego, é diferente, de nazireato para nazareno. Bom, ainda há outros que podem resolver esse problema apontando no fato seguinte, a palavra Nazaré, ou Nazareno, vem da palavra básica de Nazaré, é Netzer. Netzer em hebraico, significa renovo. Ok? Então, para que ele se chamasse Nazareno, Netzer, que foi dito pelos profetas. Né? Ou seja, Netzer, renovo. Isso nós podemos achar no Antigo Testamento várias passagens em que diz que o Senhor seria o renovo. Vamos lá, só para olhar algumas delas, por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 11 do livro de Isaías, no versículo 1, onde diz assim, do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Um netzer, um renovo frutificará. O que isso quer dizer?
Então que os profetas estavam profetizando que o Messias seria um Netzer, seria um Nazareno, que é a base da palavra, né? Porque no hebraico, algumas vezes quando você lê uma palavra, ela tem a mesma base. Por exemplo, quando se lê a palavra ahavá, que é amor, né? Em alguma parte está ahavá, ahavá, em outras partes há algumas sílabas antes, né? E aí se lê de meio diferente, mas o sentido é o mesmo, porque a raiz da palavra, a base da palavra está ali, ahavá, né? Então, isso é só um exemplo. Então, a base da palavra nazareno, netzer, quer dizer renovo. Então, o Isaías está dizendo que o Messias seria o quê? Um renovo, um netzer, um nazareno, ok? Ainda Jeremias, você vê que não é só um que fala. São vários profetas que falam. E por isso que o evangelista Mateus faz questão de escrever ali no seu evangelho o que fora dito pelos profetas, não o que disse o profeta, né? Porque vários profetas dizem a respeito disso. Então Jeremias também, no capítulo 23, nós podemos aqui buscar e nós vamos entender isso. Ali no capítulo 23, no versículo 5, olha só. Vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Olha só. Um rei que reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Logicamente que é o Messias, né? Então eu vou levantar o quê? Um renovo, um netzer, um nazareno, ok? Isso é um dos sentidos da palavra, né? Nazareno. Também no mesmo Jeremias, no capítulo 33, no versículo 15, vamos lá para Jeremias capítulo 33, versículo 15, diz assim: Naqueles dias e naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça. Ele fará juízo e justiça na terra. Veja que os profetas repetem constantemente a palavra netzer. Levantarei um netzer, um renovo, um nazareno, que fará justiça, seria o rei, ok? Depois também, vocês podem ler, nós vamos acompanhar aqui para não ficar muito longo o vídeo. Zacarias no capítulo 3, versículo 8, o próprio Zacarias também fala disso. Depois o próprio Zacarias no capítulo 6, no versículo 12, também fala do renovo. Então nós vemos aí que são profetas, né? O que os profetas disseram a respeito do Messias. Então você pode ver que tanto como cumprimento da lei, como renovo, todos os profetas estavam profetizando a respeito do Nazareno. E ainda há outra prova aqui que diz a respeito do Nazareno. Que o Nazaré era tido como uma cidade não muito bem falada. Nós vemos isso, por exemplo, quando Natanael chega e diz assim, quando os discípulos vão lá e apresentam Jesus para Natanael e falam, olha, esse aqui é Jesus de Nazaré, ele é o Messias e tal. Natanael olha e diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Então Nazaré era um lugar desprezado, fora dos bons caminhos, né, como se diria. Então, considerando que o Nazareno também era um termo de desprezo, assim, apropriado ao Messias, ok? Por quê? A respeito daquilo que haviam predito também os profetas, né? Então, sabendo que o Messias seria desprezado, ele teria que ir para Nazaré, para de lá sair e habitar e ir a pregar para Israel, para ser chamado de Nazareno. Então, Nazareno, primeiro, podemos ter a questão do cumprimento da lei. Segundo, do renovo, a palavra netzer, que é a base da palavra Nazareno. Depois a palavra e depois a questão do termo de Jesus ser o Messias ser desprezado, ok?
porque Nazaré era uma região fora dos bons caminhos e o Messias seria totalmente desprezado para ia se cumprir a profecia. Bom, isso também fora dito pelos profetas. O próprio Isaías, nós podemos ir lá no capítulo 53 do livro de Isaías, voltando aqui. Capítulo 53 do livro de Isaías, versículo 3, ele diz assim: Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então você veja, sendo Jesus habitando ali em Nazaré, sendo chamado Nazareno, era ser desprezado realmente, como nós vemos o próprio Natanael falando a respeito disso. Okay? Então isso também fora predito pelos profetas. Por isso que Mateus junta tudo isso em um só versículo, e ele expõe o que fora predito pelos profetas. Ok? Então, cumprimento da lei, renovo e desprezo eram as coisas que iam se cumprir no Messias. Por isso que ele foi morar em Nazaré. Também, no livro de Salmos, nós vamos ver aqui Salmo capítulo 22, ou o Salmo de número 22, né? No versículo 6, Salmo 22, versículo 6, olha o que ele diz aqui: Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezo do povo. Era um salmo também messiânico, né, direcionado ao Messias, dizendo que ele era desprezado pelos homens. O livro de Daniel também, nós quisermos dar uma olhadinha aqui no Daniel, no capítulo 9, e Daniel 9, como nós vimos ali no livro do Apocalipse, fala muito a respeito do final dos tempos, né? No capítulo 9, versículo 26, diz assim: Depois das 62 semanas será cortado um ungido, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, e estão determinadas desolações. Essa aqui é uma profecia que Daniel estava fazendo a respeito da vinda do ungido, que ele fala que são 62 semanas mais 9, desde a ordem de saída para a construção do templo, né, quando o rei dá a ordem para que Daniel possa sair e reconstruir o templo, conta-se 69 semanas, são semanas de anos. E aí quando nós contamos, os anos dão exatamente na época do nascimento de Cristo. Mas aqui diz que o ungido será cortado, falava da morte dele. Falava que o Messias, o ungido, né? O ungido, no texto hebraico, está o Mashiach, né? Mashiach, que é o Messias ungido, que na tradução grega da Septuaginta está Christos, que é, no termo grego, a palavra ungido, ok? Então, mais uma vez aqui no livro de Daniel, dizendo a respeito do desprezo que o Messias iria sofrer, né? E também no livro de Zacarias, no capítulo 12, isso aqui é algo tremendo, que fala sobre a questão da vinda de Cristo, que será a conversão dos judeus na segunda vinda. No capítulo 12, ali no versículo 10, diz assim: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Zacarias 12, né? 10. Derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, a quem trespassaram, e o prantearão, como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Então, olha só, desprezado e rejeitado pelos homens, né? Ele foi desprezado e rejeitado, morto, né? E aqui, na ocasião da vinda do Cristo, quando ele vier ali no Monte das Oliveiras, olharão para ele, porque diz o Senhor que vai derramar sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o que?
um espírito de graça e de súplicas. E eles vão olhar para o Cristo, ali quando o Cristo vem todo glorioso e assenta os seus pés no Monte das Oliveiras. Eles olham e choram e pranteiam como quem pranteia por um filho. Vão prantear aquele a quem eles trespassaram, né? Ou seja, rejeitado pelos homens. Mataram o Cristo, o Messias, o Salvador deles, eles mataram. Então, é mais uma prova aqui daquilo que disseram os profetas sobre o Messias, né? Então, nós resolvemos esse problema aqui do Evangelho de Mateus. Simplesmente que a pessoa que não sabe ler, não digo que seja analfabeto, mas que não tenha as ferramentas apropriadas e não tenha o hábito de ler escritos antigos e de ler principalmente escritos bíblicos, vai olhar aquilo ali superficialmente e vai dizer, não, isso aqui não contém, na Bíblia, os profetas nunca disseram isso, então foi um erro. Vai dizer que a Bíblia está errada e que a Bíblia não é inspirada por Deus, né? Acontece que quando nós olhamos o que Mateus está dizendo, realmente ele está dizendo o que foi dito pelos profetas em geral. E aí nós temos que buscar o que? O significado da palavra nazareno. E a palavra nazareno envolve todos esses significados, tanto de cumprimento da lei, como de renovo, né? Como de desprezo, que seria ele desprezado. Quando você junta todos esses significados da palavra nazareno, porque ele teria que ser chamado nazareno, nós entendemos o porquê que Mateus coloca ali o que fora predito pelos profetas. Os profetas já tinham predito que tudo isso iria acontecer com Cristo, e os profetas falaram pelo Espírito Santo, né? Foi o Espírito de Deus que os guiou para que eles escrevessem todas essas profecias, tudo isso que estavam já de antemão profetizado a respeito do Messias, do Cristo, aquele que viria, né, que seria desprezado pelos seus, para que nós, gentios, recebêssemos a graça da salvação, né? O próprio apóstolo Paulo diz que a ignorância dos judeus é só até que se complete o número daqueles que são chamados, dos gentios que hão de entrar, ou seja, até que se complete o número da igreja. A igreja tem um número, como nós temos dito já, e quando se completa esse número, o que acontece? O Cristo volta, vem a salvação de volta a Israel. Então tudo isso já havia Deus profetizado sobre o Messias, através dos profetas, né? Deus já havia dito. E nós vemos ali que não há erro nenhum, que não há contradição, não há erro, não há nenhuma discrepância na citação de Mateus aos profetas do Antigo Testamento. Ok? É só nós entendermos o que Mateus está dizendo. Ele não está dizendo um profeta em particular, mas os profetas. Ok? Então é dessa maneira que nós fazemos para ler a palavra de Deus e para quando nós encontramos algo que às vezes a nossa mente não está acostumada a ver, e até devido ao mundo que nós vivemos hoje em dia, desacostumado com textos antigos, e em muitas coisas nós perdemos essas ferramentas, perdemos a habilidade de interpretação, e aí automaticamente a pessoa já tira uma conclusão que não é verdadeira, ok? Então nós temos aqui a certeza de termos a palavra de Deus em nossas mãos, o que Deus realmente disse, o que realmente disseram os apóstolos, e que não há erro nem contradição nenhuma, né? Levando em conta, lógico, que agora, que eu disse logo no começo, a questão das cópias, mas que não influi em nada na doutrina, naquilo que Deus disse, ok? Então, nós podemos ter certeza que temos a palavra de Deus viva em nossas mãos, sem erros nem contradições, ok? Então é isso por hoje que eu quero deixar para vocês, e que Deus abençoe a todos. Se vocês ainda não entraram, podem entrar ali no site do Curso Bíblico Online, www.cursobiblicoonline.com,
e ali vocês poderão estar fazendo a sua inscrição e olhando também o que nós temos ali aberto para todo o público, ok? Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo, e só lhe dê a glória.